Bom, gente, nós estamos iniciando mais uma rodada de discussão hoje sobre o tema Cadeias Globais de Valor e a inserção da Bahia no projeto Pensar a Bahia. Esse projeto desenvolvido pela SEI, juntamente com outras instituições, universidades, órgãos públicos, ONGs, o setor privado, ele pretende discutir novas abordagens para enfrentamento de temas estratégicos para o desenvolvimento da Bahia. Então, as gravações, os relatórios, eles vão ser disponibilizados logo após as eleições, no mês de novembro. Nós vamos apresentar um relatório do que foi feito até esse momento, mas entendemos que isso serão apontamentos que podem servir para o próximo gestor público. E ficará também disponível o site com tudo registrado, com todas as rodadas, com todos os relatórios, com todas as análises que foram feitas, e aí o próximo gestor pode decidir a continuidade disso. Se continua como está, se vai transformando isso em projeto, se vai alterando e abrindo para a sociedade para que todos possam acompanhar de forma transparente. Então, a gente agradece a presença de todo mundo aqui nessa sala. Normalmente, nós fazemos essa reunião como se fosse uma oficinazinha de trabalho, onde nós temos convidados aqui que são técnicos, que são especialistas em áreas próximas a esse tema que a gente está trabalhando hoje, e, por isso, nós temos um número reduzido de pessoas. Eu queria passar a palavra para o Urandir Freitas, que é coordenador aqui da Diretoria de Estatística da SEI, e ele vai conduzir o processo. Ok? Bom trabalho e espero que a gente tenha uma excelente discussão hoje. Bom, boa tarde a todos. Vou apresentar aqui o professor Henrique. O professor Henrique, ele é graduado em Negócios Internacionais pela Unifax, ele é mestre em Ciências Sociais pela UFBA e é doutor em Ciências Sociais pela UFBA com período sanduíche na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Atualmente, o professor Henrique, ele está vinculado aos cursos de mestrado e doutorado da Unifax, né? É um especialista aí em logística, né? Tem vasto conhecimento da área de logística, e agora ele vem militando nessa área aí de cadeias globais, né? Um estudo bastante interessante lá no sul da Bahia. Então, o nosso trabalho hoje vai ser conduzido da seguinte forma. Tem algumas perguntas aqui direcionadas ao professor Henrique, né, para a gente introduzir o tema sobre cadeias globais de valor. E, ao final dessas perguntas, o professor ele vai apresentar um pouco do que ele vem trabalhando nos últimos tempos, né, no que concerne a temática da discussão de hoje. Né? Professor Henrique, você queria dizer alguma coisa antes de começar as perguntas? Fique à vontade. É isso. Só para posicionar, Urandir, né, que os estudos que eu faço, desde a iniciação científica, sobre a região litoral sul, com base na discussão da inserção da região, né? Então, minha monografia, minha iniciação científica foi a discussão da base produtiva da região e sua vinculação com a infraestrutura de transporte disponível. E a dissertação de mestrado, eu estudei a questão do Porto Sul e toda a problemática ali envolvendo o Porto Sul. E cadeias globais eu venho estudando dentro da perspectiva da cadeia global do transporte marítimo, né? Em alguma medida, ela é usada por qualquer outra cadeia global, né? Então, minha área é mais essa, né? Política de transporte marítimo, infraestrutura e comércio internacional. Só para, né, assim, talvez detalhar um pouco o que você, né, o que você colocou, né? Só mesmo isso. Mas fique à vontade.
Então, vamos lá. Né? A temática cadeia global de valor, hoje, ela é uma temática que ela é discutida no mundo inteiro. Né? Seja porque a gente está no curso de um processo pandêmico, né, com as cadeias de suprimento todas afetadas no mundo, ou seja porque existe uma guerra, né, em curso, né, a guerra da Ucrânia. Né? E ela é um tema caro, principalmente às nações periféricas, né, tal qual é o Brasil, né, uma nação periférica. E esse processo pandêmico e a guerra, ela dá uma perspectiva nova, né? Porque o jogo é como se o jogo tivesse embaralhado, né? O jogo tivesse embaralhado. Então, a primeira pergunta vai na linha da seguinte forma, né? Com a pandemia, observamos uma quebra nas cadeias de suprimento no mundo, impactando fortemente a inflação. É possível uma economia fechada e pouco intensiva em tecnologia aproveitar essa janela de oportunidade e se conectar às cadeias globais de valor? Quais os setores econômicos brasileiros que têm maiores vantagens competitivas e comparativas e que podem se conectar às cadeias globais de valor no curto e no médio prazo? Pronto. Vocês estão me ouvindo? Fique à vontade, Henrique, para responder. Estamos sim. Está me ouvindo bem, professor Andir? Está me ouvindo bem? Sim. Pronto. Perfeitamente. Eu só queria colocar assim, né, que essa questão das cadeias globais de valor, esse processo que também a gente chama de uma interdependência produtiva complexa, né, ela vem sofrendo até mesmo antes da pandemia, né, com um tensionamento no âmbito comercial entre os Estados Unidos e a China, com a guerra comercial promovida pelo Trump, né, e alguns processos de recredenciamento que o próprio Trump vai reposicionar o dogma, né, o dogma da política externa estadunidense, né? Então, o paradigma da política externa estadunidense ele altera, né? Eu acho que o professor José Luiz Fiore detalha isso bem em algumas publicações recentes que ele traz, no qual os Estados Unidos, em alguma medida, ele vai esvaziar algumas instâncias multilaterais, dentre essas a própria Organização Mundial do Comércio ou qualquer organizações que foram fundamentais para um processo de interdependência e de integração produtiva que a gente vai observar durante os anos 2000, né? Durante os anos 2000, durante a década de 2010 também. Mas ao final dessa década de 2010, a gente já encontra um cenário bem diferente, né? Com essa ascensão do Trump e essa mudança, em alguma medida, do direcionamento da política externa estadunidense, em que vê na China ali né, a China supera os Estados Unidos como o grande fornecedor do comércio internacional mundial, né, do comércio internacional. E isso gera algumas reações, né, inicialmente, do próprio Estados Unidos, né? E a pandemia, por conta de um procedimento padrão, né, nos seus portos, nas suas zonas primárias alfandegárias dos países, e que inclusive é uma exceção, né, pertinente à Organização Mundial do Comércio, quando se coloca a risco a vida humana, a fauna, a flora, isso se torna uma exceção e você pode sim, né, óbvio, fechar suas fronteiras ou modificar seus procedimentos no tratamento administrativo e até mesmo no tratamento tributário, mas principalmente no tratamento administrativo nos processos de importação e exportação. Então, com isso, a gente vem se discutindo bastante esse processo de renacionalização, né, das cadeias produtivas, bem como também né, há quem fale que agora a geopolítica está superando, né, o processo liberal de interdependência, de redução de barreiras comerciais. E aí a questão dos países periféricos, né, e a gente vê a guerra da Ucrânia, ela só evidencia, né, e concretiza ainda mais esse processo de disputa, né, de tensionamento, quando um hegemon, quando um líder de um bloco mundial, ele é ameaçado pelo segundo, ele acaba, né, rompendo com aquelas regras que ele próprio ajudou a criar, para justamente
manter a sua vantagem, né, sua diferença dentro dessa liderança, dentro dessa balança de poder. E é o que a gente está vendo, em alguma medida, os Estados Unidos fazendo. A pandemia também vai contribuir com isso. E a questão da própria guerra da Ucrânia, já ali próxima, né, dentro da Europa, amplia e intensifica mais essa questão. E aí, o que acontece com a pergunta, Urandi, que está sendo colocada? Em relação aos países periféricos, o que tem países periféricos dentro desse processo? Se a gente resgatar historicamente o papel do Brasil, o Brasil justamente ganha quando tem tensionamento na balança de poder. Quando tem tensionamento na balança de poder, em que ele vai para uma perspectiva de um bipolarismo, né, como a gente viu ali prévio, antes da Primeira Guerra, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, ou até mesmo durante a Guerra Fria, os países periféricos, eles podem, principalmente o Brasil, que tem sua dimensão continental, e que pode sim assumir alguns papéis estratégicos, tanto da expansão da atividade produtiva, tanto da projeção econômica dos países como mercado consumidor, bem como também como fornecedor, né? E aí eu vou detalhar isso mais para frente. Então, os países periféricos, se eles tiverem uma habilidade diplomática, eles podem ganhar com essa polaridade, porque os países vão tentar, né, capturar sempre aliados dentro desses polos, né? Então, assim, se é possível uma economia fechada e pouco intensiva em tecnologia aproveitar essa janela de oportunidade e se conectar às cadeias globais de valor, eu acredito que sim. A cadeia global de alimentos, devido a uma sensibilidade crônica chinesa, né, a China ela sofre de uma segurança alimentar, de uma questão em relação à segurança alimentar, que é algo crônico na China, não é de hoje, né, desde a época de Mao e até anteriormente. Sempre foi uma questão delicada para a China, e, se não me engano, ano passado, ano retrasado, sofreu com problemas de safra, de secas, né? Então, eu acho que o Brasil tem sim, sendo que o Brasil compete justamente com os Estados Unidos e com a parte da Europa no fornecimento né, de proteína animal e proteína vegetal para a própria China, certo? Então, como a gente está vendo, né, inclusive o superávit da balança comercial, uma corrente, né, que a gente está observando brasileira, o agronegócio tradicional, ele pode ser uma importante fonte aí, né, de integração, sim, do Brasil ter ganhos com o comércio internacional. E ainda por cima, se você observar a partir dos anos 2000, o que a gente tem é uma boa parte do mundo sofrendo embargos. Então, assim, Venezuela entra em embargo, Irã, embargo, né? Vários países ali vão entrando sob embargo por conta desse tensionamento de um bloco de poder. Se você consegue exercer uma capacidade diplomática, e obviamente isso alinhado a uma capacidade produtiva, você consegue, né, também fornecer, atuar nesse mercado, nesse bloco paralelo que está sob embargo, principalmente das economias centrais, certo? Então, esse setor pode ser reposicionado com maior valor agregado. Também, em uma outra medida, eu acredito que a Bahia, eu falo do Brasil, mas eu acho que é uma coisa bem específica da Bahia, quando a gente tem a questão do Oeste. E outra coisa, né? A gente pode atuar tanto nesse agronegócio tradicional, quanto pode atuar num agronegócio sustentável, né? Ou numa atividade agrícola, né? Sustentável, né? Com certificações, com selos de sustentabilidade, decorrente de uma agricultura familiar, de uma agricultura sustentável, que já vem sendo aprimorada e desenvolvida no Brasil e na Bahia, e que a gente tem vantagens competitivas, por exemplo, em relação a outros países da América do Sul e em relação a outros países, em relação a países africanos e asiáticos. Porque, quer queira, quer não, embora está sofrendo, né, algum revés na questão econômica, o processo que teve desde a redemocratização, com a estabilidade macroeconômica e com a política de valorização do salário real,
atrelada à política de redistribuição de renda, vem reduzindo significativamente, vocês da CEI devem saber isso até mais do que eu, reduzindo significativamente trabalhos análogos ao escravo e trabalho infantil, né? Logo isso, né, Urandi, permite dar uma condição estrutural no plano socioeconômico para essas atividades agrícolas conseguirem certificações que vai agregar valor aos produtos exportados para os mercados de Nova York, de Los Angeles, né, da Europa, consumidores exigentes, preocupados com produtos que venham com agrotóxicos, produtos que venham com uma questão, né, laboral degradante, né? Então, é possível atender a esse nicho de mercado, né, tenho como hipótese, não é algo certo ainda, mas seria uma hipótese a ser investigada, essa possibilidade, né, desses nichos constituídos por selos específicos, né, que a gente vê agora, por exemplo, o Cocoa Life, Gana mesmo estava tensionando com a própria Suíça na importação de chocolate, porque eles só queriam um grão, o Grana já queria um produto com mais... Então, esses selos são interessantes para serem observados, né? Eu estou falando numa forma de inserção dentro da atual divisão internacional do trabalho, né, na qual o Brasil está presente. E a própria Bahia. E nesse processo, algumas sofisticações podem ser feitas em relação a essa questão dos selos. Enquanto que o agronegócio da soja, dos produtos básicos, né, primários, de insumos, podem continuar, né? Eu acho que esse que é o grande ponto, né, tanto do Brasil, mas que eu acredito também ser ainda mais para a própria Bahia, essa questão ela ser equilibrada. Só que um trabalhador de uma agricultura familiar, né, eu estava em contato até com o pessoal da Bahia Cacau ontem, com o Osanar lá, você tem uma dificuldade de um suporte técnico, embora a gente está vendo aí energias, né, e recursos gastos tanto pela Apex quanto pelo governo do estado em dar um apoio técnico para esses produtores em conseguir essas certificações de padrão internacional. Mas a capricultura, por exemplo, ela pode, né, buscar um selo COSH, ela pode buscar um selo halal, né, para atender ao mercado sauditas, atender ao próprio mercado muçulmano dentro da própria Europa, dentro dos próprios Estados Unidos, que também são significativos. Mas essas certificações, elas passaram a ser, né, Urandi, tipo barreiras técnicas transnacionais, entendeu? Para superar as próprias barreiras técnicas dos países, as barreiras técnicas ordinárias da soberania de cada país. Então, em um primeiro momento, eu colocaria essas questões agrícolas, né? O que não necessariamente muda, né, em termos estruturais, o padrão de inserção, mas o que vem aí, né, em termos de investimentos em educação, em aprimoramento né, nos serviços envolvidos, né, vinculados a essa questão de qualidade, de certificação, isso pode ter um efeito multiplicador, gerar algumas externalidades, né, assim, interessantes para o próprio Estado. Mas, na medida que se for me fazendo as outras perguntas e na minha própria apresentação, eu vou falar de outros aspectos também importantes, né, que transbordam aí essa questão somente de produto vinculado à atividade agropecuária. Legal, legal. Eu ia fazer uma segunda pergunta, mas se você acabou respondendo em parte a segunda, eu vou pular para uma terceira, né? Os economistas, principalmente os economistas mais desenvolvimentistas, eles vêm tendo uma preocupação sobre o processo de desindustrialização que o Brasil ele vem vivendo, né? Desde os anos 2000. A participação da indústria no PIB ela está reduzindo, assim como o emprego também na indústria também ele vem diminuindo, né? Então a gente vem sofrendo aí um processo de industrialização e com várias indústrias saindo do Brasil, né? Então a pergunta é a seguinte: a falta de uma política industrial
os subsídios históricos dados à indústria é um entrave à inserção do Brasil nas cadeias globais de valor? Então, se a gente pegar o Rajon Cheng, né, que é o grande, eu acho que é uma das grandes referências nesse aspecto, ele vai falar que instrumento de política comercial, protecionismo, ele não vai ser problema nenhum. Ele não é problema nenhum. Na verdade, todos esses países que estão na ponta hoje são países, inclusive, que usaram e abusaram de políticas, de instrumentos de política comercial, né, subsídio, percentual mínimo de componentes nacionais, né? Acho que tem algum microfone aberto. Então, tudo isso daí não seria um problema em si. Esse daí não seria um problema em si, né? Até mesmo o próprio livro do Rajon Cheng, né, Chutando a Escada, ele fala muito disso, de como até mesmo a própria Suíça, esses países, os próprios Estados Unidos, quebravam patente, não respeitavam direitos autorais, né, e que é o que se critica em relação à própria China, né? Só que eu acho não, né? Quando você vê os estudos, assim, as perspectivas dos economistas brasileiros, eles colocam muito peso nas políticas macroeconômicas como condições necessárias e suficientes para explicar um desenvolvimento do país. Política macroeconômica, elas são condições necessárias, mas elas não são suficientes para explicar, né, em termos causais, o desenvolvimento de um país. Se a gente pegar a história e comparar com outros países, a gente vai ver isso. E onde é que reside o problema? Eu acho que tem dois pontos aqui importantes para serem considerados, né? Uma, né, que já é bem discutido, que essa questão de você ter protecionismo não é problema, mas quando você garante, né, ganhos internos, né, quando você combina protecionismo com baixa competitividade interna, esse daí é um problema. Porque o agente econômico, ele tende a buscar maior rendimento por unidade vendida. Logo, ele pouco se desenvolve em termos de economia de escala, que vai ser algo importantíssimo para você ter uma competição global. E quando a gente fala em competição global, não é uma indústria atuando com outra. Se a gente ler Krugman lá, o Bistfeld direitinho, a gente vai ver que não é isso. É a posição, ou seja, a posição que determinado setor, né, determinada empresa, ocupa dentro da cadeia, ou seja, a posição dentro da rede. Você vê, por exemplo, Taiwan, com um monopólio no fornecimento de semicondutores, né? Com quase um monopólio, 70%, 75%, né, dos semicondutores para microchips, para computador, vem ali de Taiwan, virando, inclusive, arma dentro da política externa para garantir a sua soberania. Mas isso consegue por quê? Por conta da sua posição de centralidade dentro de uma rede. A mesma coisa é a Amazon, a mesma coisa é a AliExpress, que são empresas que estão na ponta, na ligação com o consumidor final. Então, isso dentro da cadeia, né, dentro de uma cadeia, isso dá uma posição diferenciada. Só que dentro desse aspecto, né, aí tem um outro problema, que somente a política macroeconômica ela não dá conta. Você tem que pensar o país em termos espaciais. E quando você pensa em termos espaciais, né, no planejamento espacial de um determinado território, não é construir infraestrutura por construir, não é colocar ponte, meter trilho, colocar rodovia e duplicar somente uma rodovia. Em si, uma infraestrutura, uma obra, que às vezes é entendida somente como uma forma, né, ali para gerar injeção de capital, algo nesse sentido, não. Ela tem uma posição estratégica espacial. Quando a gente pega os portos chineses, né, de Qingdao, de Shenzhen, ali da Baía do Cantão e tudo, são tudo zonas. O que é uma zona de processamento de exportação? O que é uma ZPE? O que é uma zona econômica exclusiva? Nada mais é que uma expansão de uma zona primária alfandegária. Sempre elas estão conectadas com os portos. Ou, no caso, até mesmo um aeroporto, se forem componentes eletrônicos, com maior valor agregado. Mas, principalmente, dentro dos portos. Então, se estende aquela zona primária e a atividade produtiva de transformação
O elo acontece ali com a cadeia global. Ele não é interiorizado. Porque dentro dessa zona primária alfandegária, às vezes o produto ele não é nem nacionalizado, Randy. Ele recebe beneficiamento e ele já volta. E aí a China aprendeu isso e ia, né, fazendo uma engenharia reversa, né, e os próprios fornecedores, dentro daquela lógica de porta, fornecedores vão se tornando competidores, vão aprimorando, vão entendendo, e aquilo ali que acabou acontecendo. Então, é necessário pensar um porto de uma outra forma. E como é que os chineses pensam? De uma forma descentralizada dos portos. Quem administra um porto é responsável, inclusive, pelos investimentos em infraestrutura para dar capacidade, né, para dar capilaridade à Interlândia, para os portos terem acesso. Então, as vias de acesso terrestres, ferroviárias, rodoviárias, elas são investidas pelo administrador portuário, que tem uma autonomia sobre as concessões, os operadores de terminal, que tem uma autonomia orçamentária significativa, só que tem um planejamento estratégico, um One Belt One Road lá, nacional, que, na verdade, em si, a conexão com o oeste, né, da Eurásia e tal, isso seria uma consequência, né? O One Belt One Road está muito mais preocupado com a integração do oeste chinês, né? O One Belt One Road, essa projeção internacional, ela seria uma consequência desse processo de integração da própria China do litoral para o oeste. Mas, de qualquer forma, né, pensar somente as questões de ordem macroeconômica, sem pensar num desenho institucional, que aí sim tem uma dimensão bem complexa, que complexifica muitas coisas, que é a dimensão política, né, isso é um ponto. O exemplo mais fidedigno a isso é a Ford. A Ford, além da mudança estratégica de marketing internacional da própria empresa, né, você encontrou problemas porque você tinha uma plataforma, tinha um terminal de laje, que ele poderia ser compartilhado com outras empresas do próprio Brasil, e inclusive virou uma plataforma interessantíssima logística para a Ford, quando ela tinha daquele determinado portfólio de produtos, né? Mas, então, você tinha um terminal de laje, a questão dos próprios fornecedores, de você ter a necessidade de uma outra empresa, os contratos, né, de franquia, de licenças, de contrato de manufatura, as próprias joint ventures, esses tipos de contrato que amarram as empresas, tanto com empresas fornecedoras domésticas, isso precisa ser revisto de uma forma estratégica. E, para além disso tudo, o Brasil é um país periférico, não é uma potência que está disputando questões de ordem geopolítica, e isso, como a gente vai ver lá com o Mazzucato, isso traz um sério problema para o desenvolvimento tecnológico. Todas essas tecnologias que a gente está vendo, esse tensionamento chinês com os Estados Unidos no ramo da telecomunicação, esse é um tensionamento de ordem de transbordamento tecnológico de um complexo industrial militar, bancado por orçamentos no gastos militares. Então, é 1 trilhão que os Estados Unidos gasta com a DARPA e com outras agências de desenvolvimento a fundo perdido de tecnologia. E isso, uma empresa privada pode, né, absorver aquela tecnologia, como foi, por exemplo, a questão, né, da internet, da biometria, do GPS e tudo isso. Mas isso é uma característica de países que estão numa disputa geopolítica. Ora, como que o Brasil vai entrar isso de uma hora para outra? Aí que está, entendeu, Randy? Daquela questão que a gente estava falando, de uma inserção na perspectiva agrícola, ela pode ser a base infraestrutural para outros tipos de investimentos, como o Brasil sendo um elo dentro da plataforma de produção chinesa, né, para ter um acesso à questão da América, em uma outra perspectiva, né, mas isso teria que ser visto com mais calma, né? Mas, assim, depois eu vou mostrar aqui esse desenho espacial, certo? Mas o que eu colocaria em relação a essas questões dos instrumentos de política comercial são fundamentais, não vejo que seriam problemas necessariamente, que o grande problema é o próprio processo interno. Esse processo interno ele teria que ser revisto pelas perspectivas de contratos que existem entre os fornecedores nas próprias empresas, quando elas acessam, né, aqui o próprio mercado doméstico. Um outro ponto é a questão da infraestrutura. E não é dizer infraestrutura como constrói o porto ali, constrói uma ponte ali. Não.
é no processo de reformulação do seu desenho institucional de infraestrutura, né? Levando em consideração essas questões de zonas primárias, levando em consideração a própria lógica de uma administração portuária, né? Só que isso vai encontrar barreiras e resistências de uma grande complexidade política, né? Então, esse que é um grande ponto que eu levaria, né, em consideração. Mas talvez isso eu consiga sistematizar melhor quando eu mostrar para vocês o layout que eu fiz. Ok. Valeu, Henrique. Vamos para a próxima. Dentro das limitações, como a Bahia pode identificar possíveis nichos que possam viabilizar a atração de investimentos em regiões baianas? Quais as instâncias institucionais e suas características de equipe técnica e empresarial são necessárias a ser estruturadas? A solução é se aproximar da China, por exemplo? Então, é como eu disse antes. A solução... Desculpa, você finalizou, Uriel? Sim. A solução, ela... eu não sei nem se a gente... sim, se aproximar da China, mais do que a gente já está próximo, né? Eu acho que é o principal parceiro comercial baiano, né? Então, sim, é se aproximar da China. Eu acho que manter essa tendência de uma relação próxima com a China, tanto como um vetor no comércio exterior, né, como um parceiro no comércio exterior, como também um parceiro na atração de investimentos externos diretos, principalmente em infraestrutura. Ok. Mas eu também enxergo que a Bahia ela tem um potencial significativo para se inserir em nichos de mercado no bloco ocidental, que, inclusive, né, esses blocos eles estão se polarizando mais, né? Então, se inserir nesse bloco ocidental. Como? Através desses selos, através dessas certificações, levando em consideração os avanços que tivemos nos processos na nossa própria legislação ambiental, que muita gente vê como fraqueza. Na verdade, eu vejo, em alguma medida, pode ser considerado como uma vantagem, né, para a obtenção de selos, para justamente penetrar nesses nichos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, que estão dispostos, inclusive, a pagar mais por conta de uma culpa do Ocidente no desmatamento, no trabalho infantil, no trabalho análogo escravo, né? Então, eu acho que esse é um ponto estratégico e que os dois podem ser, né, são dois, eu não vejo como se fossem opções autoexcludentes. A aproximação com a China ela deve ser mantida e a aproximação ou a recuperação da aproximação com esse bloco ocidental, ele pode ser reposicionado através, né, desses nichos de mercado que muitas vezes o próprio Estados Unidos lá dentro, a própria Europa não consegue dar conta, né? Porque os grandes fornecedores dele que está lá no sistema geral de preferências, né, tarifárias, como a própria África e outros países aqui da América do Sul, não têm condições de base de estrutura socioeconômica de atender. Agora, é necessário infraestrutura, é necessário um aeroporto próximo aos fornecedores aqui da Bahia de frutas, porque a manga ela vai por avião, embora você possa botar por navio, vai por avião. Um nova-iorquino ele vai pagar 100 mil vezes o preço do mangostão ou o preço do araçá selvagem. Uma iguaria para botar num prato que vai valer sabe lá Deus quanto. Só que isso tem que ir de avião. E esse aeroporto não dá para ser na península, lá na península do estado. Esse aeroporto não dá para ser na península do estado. E não dá para ficar se preocupando com ponte quando as BRs que ligam norte e sul, o estado, estão em via simples. Isso eu estou falando de infraestrutura básica. Eu não estou nem para a complexidade de pensar um novo porto.
Porque não adianta política tarifária, não adianta política cambial, fiscal, monetária, política de instrumentos de política comercial, de proteger mercado, se você não repensa as posições de infraestrutura, que o mundo fez transformações lá fora, e que, inclusive, o próprio Estados Unidos sofre de competitividade, porque está atrasado nisso. Diferente de Hannover, diferente de Bremerhaven, diferente da própria Frankfurt como aeroporto, polo, hub lá da Europa, ou a própria Ásia. Entendeu? Então, são pontos assim, né? E ainda por cima essas questões de ordem mais institucional, de apoio técnico no processo de certificação, de alguém que precisa pegar na mão do pessoal e ensinar como é que faz uma própria exportação. Mas a exportação ela não dá conta. Você pode ter o melhor produto, você pode ter certificação. Se você não consegue colocar aquele produto com uma certa previsibilidade, principalmente, do lead time, que é o grande ponto que mata a logística, não tem como. Não tem como, né? Então, eu acho que esses são grandes pontos. E aí o que eu vou falar aqui da região litoral sul, posso falar um pouco aqui já, mas o que eu posso falar, que é essa inserção, imagine, você se mostrar um mundo como o berço da Mata Atlântica, e que os produtos que o mundo consome é do berço da Mata Atlântica. E todos esses serviços, né, já que também tem até uma questão estrutural, né, no aspecto produtivo, né, já que a atividade industrial em si, ela vem passando por uma mecanização, né, uma automação, e os serviços que vêm ganhando, né, um significativo espaço, essas questões de serviço de certificação, comercial, né, da própria infraestrutura, da própria logística, né, são pontos que eu não tenho dúvida que isso aí vai gerar efeito multiplicador, né? Não sou eu que falo, mas os estudos aí. Mas isso aí eu vou detalhar mais à frente, como é que eu enxergo essas possibilidades de reinserção. Pronto. Ainda aí sobre a Bahia, né? A gente sabe que a Bahia é um estado periférico que enfrenta vários problemas, né? Então, se você for olhar, por exemplo, para a educação, nós somos um dos piores IDEBs, né? Entre as unidades da federação. É um estado que tem uma taxa de desemprego estrutural, né? Ela é uma taxa que é estrutural e é alta, está também entre as piores taxas de desemprego. É um estado que ele é fechado, né? É um estado que tem uma atividade intensiva em recursos naturais, né? Você tem problemas de pobreza e pobreza extrema. Você tem problemas de ordem logístico, como um estado com essas características aí que eu citei, né, de uma economia periférica, fechado, intensivo em recursos naturais, ele pode se inserir nas cadeias globais de valor no curto e no médio prazo. Existe essa possibilidade ou isso aí é um sonho, por exemplo? Eu acho que por exemplo, esse padrão de inserção baiano, para mim, hoje, é visto como uma vantagem. O mundo está passando, a gente está vendo aí o preço dos alimentos. A questão da insegurança alimentar é uma questão estratégica, né? Ao mesmo tempo, aqueles países que têm um poder de compra mais significativo estão dispostos a pagar produtos que degradem menos o meio ambiente e com menos, ou, né, que tem uma certa, não gosto de usar essa palavra, mas uma certa consciência, né, com a atividade produtiva, né? Ou que esteja mais vinculada aos objetivos de desenvolvimento sustentável da própria ONU, em conformidade com as questões dos direitos humanos, né? Isso é o bloco ocidental. Isso, inclusive, é o que o bloco ocidental está utilizando para se distinguir, né, da China, da própria Rússia. Embora eu não estou falando que aconteça, só estou falando em termos, né, do que vem se utilizando como retórica e como projeção internacional. Então, isso dá à Bahia uma capacidade de agir e de se aproximar desses dois. Questão de emprego, e aí tem a própria escola tradicional e antiga desenvolvimentista, que eu não vejo nem o neonacional desenvolvimentismo sendo muito distante disso, que é investimento em infraestrutura, que vai gerar trabalho, vai gerar postos de trabalho,
vai ter injeção de capital. Isso não é um problema em si. Um problema é se pensar que as infraestruturas se resumem a isso. Não. Então, o que o neonacional desenvolvimentismo, ou uma lógica de planejamento de desenvolvimento tem que entender é que precisa superar essa ideia, e é aí que eu acho que é o ponto mais delicado para a Bahia. Não só para a Bahia, mas também para o Brasil. Talvez, nesse momento de transição política, seja uma janela de oportunidades em aspectos políticos para falar assim, você vai fazer lockout, que a gente sabe das empresas transportadoras, a gente sabe, né, das empresas que operam portos, que são ambientes bem fechados tradicionalmente no mundo todo. No mundo todo. E a China conseguiu fazer o que fez, porque o seu processo decisório é menos, né, até menos habitado, né, por atores nos seus processos decisórios. Né? Algo mais fechado. Mas aqui que precisa, né, há um custo de consenso, um custo de negociação mais ampliado, né, há uma necessidade de repensar isso. Não dá para pensar uma atividade portuária no atual contexto, um porto, dentro de uma capital de um estado, na maior baía do estado, que não tem uma conexão ferroviária e que só exista, na prática, um operador de terminal de contêineres. Né? Então, esse daí é um ponto crucial. Esse daí é um ponto crucial. E pode ser uma janela de oportunidade, né, frente a quem ameaçar questões de lockout, né, essas hegemonias, essas tendências a uma estrutura de mercado, na prestação de serviço de transporte, bastante enxuta no Brasil, ela ser utilizada como força no processo de negociação de barganha. Né? Eu não sei, né, assim, isso aí teria que ser investigado com mais calma, mas se isso não for rompido, de fato, aí é só um devaneio, né, da gente ficar aqui falando e discutindo possibilidades de planejamento. Né? E um outro ponto, né, em relação a essas questões de sustentabilidade. A gente tem a ajuda oficial para o desenvolvimento, existem agências, tanto do Bloco Ocidental quanto da própria China, né, e fundos de investimento, como o próprio banco, né, o New Development Bank, o Banco dos BRICS, embora também ainda está sofrendo alguns aspectos por conta da própria crise, né, que se eminente aí na própria China e o próprio enfrentamento de uma guerra que a Rússia vem passando, a própria divisão dentro da própria Índia, né, mas de qualquer forma existem possibilidades, né, de conseguir recursos tanto financeiros quanto técnicos para as empresas quanto também para os municípios na lógica da paradiplomacia. Só que isso requer uma capacidade técnica na elaboração dos projetos. Né? Então, esses são os pontos. Em curto prazo, né, não tem... Eu iria inverter a fala de Keynes, né, que a longo prazo está todo mundo morto, não é isso aí? Nessa aí que é a frase? Eu iria inverter. Eu acho que em curto prazo a gente não tem o que fazer mesmo, já estamos, né, de passageiro, é tentar na medida do médio e do longo prazo. Porque para curto não tem muito o que fazer, mas, né, é seguir com a política macroeconômica na medida do possível, mas tem que perpassar por alguns arranjos de ordem política, principalmente no Estado, o que eu vejo bem complicado. Porque, embora vocês vão divulgar isso aqui, mas, assim, invariavelmente a gente sabe. Tem uma base que está interessada em desenvolver um novo porto na Bahia, que está apoiando um candidato, e tem uma base que já opera um determinado porto aqui na Bahia, que está apoiando outro candidato. Né? Como é que essa costura pode ser feita? Uma ideia de construção de um novo porto em que eles atendam era colocar os dois dentro do porto. Né? Mas aí tem uma grande dificuldade de um ceder, principalmente um que já está operando. Né? Então, esse é um grande ponto, porque como é que você vai desenvolver atividade, como é que você vai verticalizar, né, a cadeia de polímeros, a cadeia ali do polo petroquímico, né, da cadeia petroquímica.
se você não permite uma infraestrutura adequada para isso, que dê uma previsibilidade, né, em termos do lead time, em termos que você não vai ter demurragem, não vai ter fila de navio, né, em que você vai ter um regime aduaneiro que te permita isso. A gente está criando uma ZPE em Ilhéus, quer dizer, já foi criada, né, já estaria em atividade, sem nenhum aparelho infraestrutural. Não tem um aeroporto, na ZPE que não tem um aeroporto internacional. Não está ligado a um aeroporto internacional. É uma ZPE que não está ligada nem a um porto em si, e vai ser ligada a 2 portos, né? Tanto o porto que existe e o porto que está para ser construído, está lá em processo de construção, portos que vão movimentar grãos. Essa ZPE vai servir para quê? Só se for para dar guarnição, dar mantimentos para as tripulações que vão atracar lá. Porque a capacidade de beneficiamento vai ser muito reduzida. Se você não coloca um aeroporto internacional. Se você não coloca um porto com a capacidade de movimentar container. Então, esse que são, né, eu acho que são os pontos aqui. Mas se você me permitir, eu posso tentar sistematizar isso em 2 apresentações bem breves que eu tenho aqui. Pronto, vamos lá. Vou deixar as perguntas para o pessoal que está ouvindo aí no final, aí você já emenda já sua apresentação. A apresentação tá mostrando aí, não? Não, aí você tem que compartilhar nessa setazinha aqui. Pronto. Tem essa seta aqui que está para cima, você compartilha. Tá, deixa eu compartilhar aqui. Agora vocês estão vendo, né? Mas ela não está no modo... Ainda não. Ainda não? Espera aí. Agora sim. Agora está disponível para mim. Pronto, está visível. Pronto, deixa eu só... ela aqui. Vamos lá. Só para sistematizar, né, algo que eu venho pensando ao longo desse tempo, nas leituras inclusive de trabalhos publicados pela própria SEI. Quando você vê esses círculos azuis, são círculos em que você tem você tem uma zona primária alfandegária. Zona primária alfandegária é o primeiro contato que um território tem com o ambiente internacional. É onde mercadoria e pessoas transitam sem precisar ser nacionalizada. Isso, em um ambiente de integração produtiva, é muito importante. Porque imagine, eu importar um determinado insumo, para ser beneficiado, esse insumo tem que ser nacionalizado para depois beneficiar, para depois eu exportar. Você tem regimes aduaneiros especiais que permitem isso, como o trânsito aduaneiro, o próprio drawback, existem. Mas você consegue facilitar muito mais quando você consegue concentrar isso espacialmente, e principalmente quando isso é concentrado dentro de um retroporto, né, dentro da retroárea do porto. Né? Isso te permite um maior controle sobre aqueles componentes, né, facilita, dá mais previsibilidade no planejamento produtivo e logístico. Então, a gente tem Salvador, né, com um aeroporto internacional, Salvador Aeroporto Internacional de Cargas, né, que inclusive recentemente foi leiloado, né, a concessão para exploração. Você tem a Baía de Todos os Santos. Na Baía de Todos os Santos, além da própria Salvador, mas eu estaria considerando, vamos considerar que o TECOM estaria aí nesse complexo portuário da Baía de Todos os Santos, que o TECOM é o único que opera container, né, aqui, e que basicamente é o Wilson Sons, que explora, né, e que está em expansão, né, inclusive lá crescendo para cima do terminal de São Joaquim, lá do ferryboat e da própria feira. E tem o complexo portuário de Aratu, com terminais de granéis líquidos, terminais de granéis sólidos, públicos da própria Codeba, quanto também alguns privados, o próprio Moinhos de Elas Branco, o próprio terminal de Laje, lá
onde a Ford, né, movimentava suas frotas e seus produtos. Então, esses são, sim, os dois elos, né, dentro de uma integração assim bem precária, dentro de um tipo de integração bem limitado, né, com as cadeias globais de valor, principalmente a cadeia global de valor de petroquímica, a cadeia global de valor de alimentos, né, afinal de contas, parte do cacau sai por aqui, tá? Amêndoa, parte da soja também, das frutas, né? E até um pouco tempo atrás, a cadeia global de valor da indústria automobilística, né, de automobilística. E aí a gente tem Feira de Santana, né? É um outro elo, mas é um elo doméstico, um elo local. E é o Feira de Santana, que é um entroncamento natural, né, de várias estradas. E isso aqui é um ponto importante para a gente apresentar para né, quem vir a ser, né, um governador, né, porque tem que entender esse nó, né. Então, essas três regiões, elas são integradas, e Feira de Santana, ainda por cima, né, se eu não me engano, comporta hoje, junto, né, com Alagoinhas, já, né, sofrendo essa força centrípeta, né, da própria Feira de Santana, né, e outras cidades ali que compõem a sua região, já hoje considerada metropolitana. Então, Feira de Santana, ela é o que liga, né? Então, o que a gente tem das grandes atividades, né, iniciais, que comportam responsáveis pelo PIB da Bahia, está nesse eixo, mas só que Salvador é uma península, né? E é integrado isso por uma rodovia somente, né? Não tem uma integração ferroviária, FCA, a movimentação é bem limitada e ela nem chega mais aos portos. E ela é conectada pela 324. Na região litoral sul, a gente também tem duas zonas primárias alfandegárias, né? Ali em Ilhéus, com o Porto do Malhado, mas é um porto muito limitado com sua área, mas é uma zona primária alfandegária, mas com grande limitação de movimentação de cargas, um porto ainda por cima muito defasado, né? Hoje está para se construir um outro porto, mas também um porto para granel, principalmente movimento de minério, né, que também vai ser uma zona primária alfandegária. E próximo a esse porto, ali no estado de Uruçuca, está agora funcionando uma ZPE, né, quer dizer, está homologada, né, tá regulada essa ZPE lá em Ilhéus, né. Então, seria essa daí as três, né, zonas primárias alfandegárias. Embora você tenha um aeroporto lá em Porto Seguro, um aeroporto que eu não lembro se ele é internacional, mas um aeroporto de Porto Seguro também. O aeroporto de Ilhéus, ele não é internacional, né? Normalmente ele é nacional. A Feira de Santana, ela é integrada pela 101, né? A Baía de Todos os Santos, ela seria integrada pela BA-01, que é bem complicada, que passa ali entre Camamu e Valença, que não dá nem para trafegar direito, como se fosse uma avenida dentro de uma cidade. Um outro ponto que eu acho que a gente às vezes desconsidera é o próprio estado de Sergipe, né? A própria Aracaju, né? O próprio principal, né? Sergipe, que também constitui aí, junto com a região litoral sul e descendo mais ao extremo sul, a Teixeira de Freitas, constitui esse primeiro eixo, né? Longitudinal de integração do estado. Uma BR que sofre grandes dificuldades de serem duplicadas, principalmente uma área crítica, que é de Feira de Santana a Santo Antônio. Vitória da Conquista, né, que é um outro polo logístico e também né, em qual passam estradas e rodovias de ligação com o Sudeste, né, já na integração, inclusive, até mesmo com o Centro-Oeste, né, com a própria Minas Gerais, e que aí a gente tem a BR-116, que também sofre bastantes críticas no seu processo de privatização que aconteceu, né, de concessão à exploração privada, porque uma boa parte desse trecho também ainda não é duplicado. O oeste da Bahia, que é o grande celeiro aí, né, na fronteira agrícola, né, dos produtos primários de soja, por aí vai, que vai ter a sua integração com a 242, que cruza a 116 e também tem um entroncamento com a 101, ali já perto da altura já de Santo Antônio, né? A questão é que tudo isso vai, né, convergir lá em Feira de Santana. Uma outra região é o Vale do São Francisco, né?
tanto por Juazeiro, quanto, né, ali né, na região da Codevasf, aquelas que comporta ali a produção de produtos irrigados, né, estão até desenvolvendo também a produção de vinhos e por aí vai, certo? Então, em termos infraestruturais, o que a gente tem, né, na Bahia funcionando hoje é isso, né? E o que se estranha é como que a integração da Bahia ela é dada nessa forma. Existe toda uma convergência em torno de Feira de Santana. E Feira de Santana não consegue uma finalização da duplicação do seu anel. Feira de Santana não tem nenhuma EAD, né? Nenhuma zona alfandegária secundária, que seria o que o pessoal chama de Porto Seco. Feira de Santana tem. Né? Nenhuma ligação direta com os portos. Feira de Santana tem. E a nossa integração, né, ainda num paradigma né, colonial, está ainda fechado na costa. Né? Está ainda preso à costa. A FIOL ela já está basicamente construída, mas o porto ainda não. Então, é uma ferrovia que, na verdade, não tem utilidade alguma. E ela tem essa capacidade, principalmente, de escoar. Eu botei Vitória da Conquista, mas a gente sabe que é a região ali de Brumado, a região de Caetité, para escoar o minério de ferro. Né? Mas é uma ferrovia que já está praticamente pronta. Mas ferrovia sem porto não existe. Né? Embora aqui na Bahia a gente tem porto sem ferrovia. Então, o que seria necessário a gente assim apontar, né? Isso aqui a gente fazendo um rabisco, um desenho, né? Obviamente que isso tem que ser divulgado. Mais do que um porto de minério, mais do que uma ponte de não sei quantos bilhões que passa pela Baía de Todos os Santos, que é importante, não estou falando que isso é um projeto para ser jogado fora, mas assim como o nosso orçamento privado, o orçamento público, ele carece de priorizações, né, de prioridades. Duplicação. Assim, né? Então, 101 precisa ser duplicada, que é justamente o que conecta a região litoral sul com a própria Feira de Santana e com o próprio escoamento da 324. A 242, né, que já é um projeto que vem acontecendo, né, que vem se discutindo, né? A própria 116 tem que ser finalizada a sua duplicação. Né? E a questão do anel rodoviário. Então, a duplicação da 101, a duplicação da 116, a duplicação da 242, para que a gente permita, principalmente, esses elos, né, de uma cadeia produtiva baiana, né, consiga fluir. Mais do que com velocidade, com mais previsibilidade, que é o que importa para a logística. E o anel, né, rodoviário de Feira de Santana, também até mesmo para facilitar essa conexão com esses outros anéis, com esses outros elos, né, o Vale de São Francisco, o próprio Sergipe, né, a própria região de Salvador e a Bahia de Todos os Santos. Bem, dito isso, você tem ainda as outras obras que a gente colocaria intermediárias de complexidade, porque eu não vejo como que uma obra como a 101, a 242, a 116, ela tem tanta complexidade para ser aprimorada, né? O próprio anel, com a construção e transporte rodoviário, algo simples, né? Então, né, é interessante como os candidatos, inclusive, não abordam esses aspectos na sua própria, né? Porque talvez tenha outros pontos, né, mais alarmantes em jogo, como a educação e a segurança. Em termos de infraestrutura, eu colocaria isso em termos de obras básicas. Obras intermediárias, né? Então, obras intermediárias de complexidade. Então, precisa de aeroportos internacionais. Um aeroporto internacional de carga em Feira de Santana, né, que permita o escoamento, né, da atividade agrícola da própria Sergipe, do próprio Vale de São Francisco, da própria região litoral sul, junto com uma rodovia duplicada, que isso diminui o lead time, bem como também gera uma maior previsibilidade, a própria região de Vitória da Conquista, né, a própria região, né, do Oeste, que pode também se beneficiar com um aeroporto, né, internacional, prioritariamente de carga, em Feira de Santana. Né? Já que Ilhéus, inclusive, tem um projeto, né, do aeroporto internacional de passageiros em Comandatuba, porque um aeroporto em Comandatuba não vai ser para carga. Embora Ilhéus carece, mas tem serviços ali em Ilhéus, né, como o próprio turismo
o ecoturismo atrelado a essa questão da Mata Atlântica, tem setores bem específicos em própria Comandatuba, como a pesca de marlin azul, num poço lá em Una, que japoneses, americanos vêm somente para isso, não passa nem para Salvador. Então, esses são serviços, né, vinculados, né? Mas essa questão de Feira de Santana ser entendido como o grande centro logístico, né, hub da atividade produtiva do Estado, que, obviamente, por limitações geográficas, na sua distância com a Bahia, não tem como ter, né, um escoamento direto, uma conexão direta, uma zona, não tem como se construir uma zona primária alfandegária, mas se pode construir uma zona primária secundária, né, dentro primária e secundária, porque dentro do aeroporto ela seria primária, uma adjacente, né, para a movimentação terrestre, né, que ali seria, né, mais secundária, mas dentro do próprio aeroporto já se construiria como primária, né? Então, né, é impensável, né, como que Feira de Santana ela não tem, né, ainda algo, né, nessa direção. E as ferrovias, né, ferrovia que precisa finalizar a oeste até Brumado, né, ligar o oeste até Brumado, não esperar que o oeste seja ligado até a norte e sul, que o oeste seja ligado à conquista, né, à região de Brumado o quanto antes, para que, inclusive, permita o escoamento de grãos pelo próprio Porto Sul, para melhorar até, né, a eficiência dos recursos públicos alocados naquele porto, né, para que aumente a movimentação de cargas. Então, né, essa extensão, essa garantia integral da FIOL dentro do território baiano, acho que saiu, não sei se eu estou falando. Saiu, não foi, Nudi? Você fala. Não. A apresentação está visível, está visível. Está visível? Pronto. Tá separado, então. E o terceiro ponto, aqui está, né? E outro ponto. Um outro ponto é uma ferrovia que liga a Feira de Santana a Salvador, passando por ramais que integrem ao complexo portuário da Baía de Todos os Santos. É algo que não faz sentido. Duas regiões metropolitanas, com um volume significativo, e há uma coisa, né, sobre infraestrutura, isso eu, inclusive, li nos primeiros estudos que eu fiz em infraestrutura 15 anos atrás, tanto com o From, como até cadernos da própria SEI falando. Planejamento de infraestrutura não espera a demanda. Você constrói a infraestrutura e a demanda, ela acompanha, porque a elasticidade, né, dela dar conta daquela demanda demora muito por conta do tempo da construção das obras, certo? Então, já se passou do momento de uma construção de um ramal ferroviário, né, de uma ferrovia, que ligue Salvador à Feira de Santana, tanto no transporte de pessoas, quanto no transporte de bens, principalmente na conexão com o complexo portuário da Baía de Todos os Santos, né? E, não sei, repensar a FCA. A FCA é algo que liga a gente ao norte de Minas, né? E passa ali por Brumado, né? Passa aqui por Santo Antônio, né? Chega inclusive até Aracaju, passa em Alagoinhas, né? Ou seja, está próximo à Feira de Santana, né? Poderia a FCA ser conectada à Feira de Santana e ficar ali, né? E aprimorar a Feira de Santana com a sua vocação como um centro logístico no estado. Bem, a FCA também é um problema político sério por conta da questão da Vale, né? E ela iria, em alguma medida, cruzar com a FIOL, que seria explorada por uma outra empresa mineradora, né? Bem, aí seria um processo de acampamento, seria necessário mesmo um estudo, né, de risco e de tensionamentos, né, político ali. E talvez a obra mais complexa de todas, que seria um novo porto na Baía de Todos os Santos. Não somente uma obra complexa por sua dimensão de infraestrutura, mas, sobretudo, nas suas questões políticas, certo? Então, assim, pensar uma reinserção, né, um recredenciamento, um reposicionamento da inserção produtiva baiana na cadeia global de valor, sem passar pelo seu planejamento espacial de infraestrutura, é algo inimaginável. E isso não vai ser resolvido com a construção de uma ponte que estenda
a capacidade conectiva da BR-242, muito menos isso vai ser resolvido com um simples porto de minério. Né? Porque se persistir, se insistir nessa lógica, é ter uma integração assim, uma integração reduzida, desintegrada, porque todos aqui sabem como é que é trafegar na BR-101, na 116, na 242, na 324. Né? Como que pensar que produtos com alto valor agregado, dentro de uma lógica do modo de produção, de um just-in-time, em que você reduz esse estoque, em que você precisa que o estoque esteja no fluxo produtivo, no fluxo de distribuição, você tem problemas de infraestrutura, que eu odeio aquele nome Risco Brasil, odeio. Você tem problemas de infraestrutura crônicos no país, e principalmente num estado com um alto poder, um alto potencial, que inclusive integra, né, uma parte de integração do Oeste com o Oceano Atlântico. É um vácuo hoje logístico, né, de integração do Sudeste com o Norte, do próprio Sudeste com o próprio Nordeste, né, com todo um potencial logístico que esse estado tem. A gente vai achar que a solução está numa obra faraônica, numa ponte, ou num porto, mais um porto para escoamento de minério. Não. Isso tem que passar, não vai convidar, né, não vai ter atenção sobre um centro, um entroncamento natural do estado como Feira de Santana. O que um aeroporto de carga está fazendo em Salvador, em Lauro de Freitas, com uma pressão imobiliária sobre metro quadrado, né? Então é isso. Se você mostrar isso para um chinês, mostrar isso para um alemão, né, o que a gente tem aqui porque o que está perpassando são interesses particulares frente a um interesse mais republicano, que é comum ao ser humano. Né? Eu acho que o grande desafio do gestor, né, na próxima data é isso. É saber, né, conseguir avançar nessas duplicações, conseguir avançar em uma malha de consensos, de negociação, que permita posicionar a Feira de Santana, né, dar o devido valor à posição natural de entroncamento que a Feira de Santana tem. E que a gente paga um preço absurdo por não atender a isso. A outra questão é a integração com a cadeia global sustentável. Mas quem pode falar até mesmo melhor sobre essas questões de uma cadeia global sustentável, cadeia produtiva sustentável, é a professora, que aí seria uma sugestão, viu, professor Urandi, Edgar, que era a professora Maria Elisa, que discute muito cooperação internacional. Ela trabalha com a gente lá na Unifax. A questão que a gente já sabe, né, desse processo de uma globalização produtiva, de um processo de interdependência produtiva, que a gente está vendo até onde vai, né, esse risco de uma renacionalização da cadeia produtiva, que aumenta os custos, né, a inflação que a gente está vendo. Mas, invariavelmente, em relação a isso, sempre existiu esses selos de certificação. Então, para esses polos que a gente viu aqui, como a região Litoral Sul, Vitória da Conquista, em alguma medida até o Oeste, o Vale do São Francisco, as regiões próximas, né, ali a Feira de Santana, que tem um potencial agropecuário, seja na capicultura, seja na agricultura de frutas, ali na própria região da Chapada, que está aqui entre Feira de Santana e Vitória da Conquista, né? Essas regiões elas podem ganhar muito com isso que eu estou querendo colocar aqui. Então, a gente tem esse aqui seria uma lógica para a gente atender, né, a ideia infraestrutural e, com isso, atender essa demanda tanto do bloco ocidental quanto do bloco oriental, né, dentro de uma lógica tradicional produtiva. E aqui na Baía de Todos os Santos, a depender de como você avança nesse novo porto, com uma retroárea mais ampla, né, e um regime aduaneiro especial, um regime aduaneiro, né, dentro dessa zona primária alfandegária diferenciado, você pode sim atrair investimentos na atividade produtiva de capital mais intensivo, de uma tecnologia mais intensiva. Né? Não tenho dúvida sobre isso. Não à toa que, se você fosse perguntar para fora onde é que ela iria
se instalar para produzir hoje, tendo uma infraestrutura adequada, seria muito mais ali no terminal de Laje, né, que em alguma medida movimentou uma capital só pela sua capacidade e posição estratégica logística, do que a própria planta, certo? Que era onde fazia as composições dos Rolons Olofs, era ali no terminal de Laje, para distribuição na América Latina. Então, assim, a inserção da cadeia global de sustentável é isso. Sempre teve esses selos, o selo halal, que é um selo antigo, né, para produtos muçulmanos que atendam as conformidades exigidas, que em Feira de Santana, inclusive, tem a PIF-PAF, as empresas de proteína animal lá, né, que elas abatem os animais com aquelas adagas, né, muçulmanas e tal. Então, eu esqueci o nome agora, me desculpem a minha falta de conhecimento cultural. Né? Então, tem toda aquela certificação do halal, nada mais é do que uma barreira técnica, né, transnacional. O próprio kosher, que é um outro selo, que é um selo judaico, né, dos judeus. E aí você tem essa cadeia global sustentável, que aí já é uma outra lógica, né? E que está indo nessa lógica desses selos. Então, tem vários selos. Esse é o do cacau mesmo, né? Que é o Cocoa Life, que são uma garantia que o consumidor vai comprar aquela barra de chocolate da Nestlé e ali não vai ter uma mão infantil, né, na quebra do cacau, né? Não vai ter um trabalho análogo escravo no processo produtivo, né, do cacau. E aí tem um selo até específico dentro dessa loja sustentável, que é esse Follow the Frog, que o próprio McDonald's tem, que é empresas que têm um cuidado, um apoio, dão até às vezes recursos, né, naquela lógica de crédito carbono, ou então, às vezes, até mesmo certificação no próprio processo produtivo, em relação a isso. E a própria região litoral sul, ela tem uma grande capacidade disso, por causa do sistema Cabruca, que permite lá no início da cadeia produtiva do cacau, lá na plantação, em que o cacaueiro ele é plantado dentro da Mata Atlântica, que não é uma coisa que acontece com Gana, que não é uma coisa que acontece com a Costa do Marfim, que não é uma coisa que acontece no Equador. Né? Então, isso dá uma base, dá uma vantagem competitiva na cadeia global sustentável, que a gente às vezes, e que, né, o pessoal coloca inclusive como uma crítica, né? Então, esses avanços no próprio condições de trabalho, os avanços numa maior conscientização ambiental, pode ser revertido para uma vantagem, principalmente nessa perspectiva do que a gente está chamando de uma cadeia global sustentável, né, de sustentabilidade. E aí a gente tem as estruturas produtivas, né, no Brasil, né, caracterizada por essa inserção primária exportadora, né, que o professor Brandi colocou aqui antes. A gente tem a própria Bahia, que não supera isso, muito menos, né, está vindo num processo de reprimarização mais intenso, talvez, né, se a gente comparar com o Brasil como um todo. E aí eu tinha colocado aqui a questão da região litoral sul, né, que também não tem nenhuma diferenciação nesse sentido. E que, inclusive, ontem eu pesquisei no Comex Stat, e de 2017 até hoje, só esse ano que foi exportado chocolate lá da cidade, aqui da Bahia. A Bahia, só de 2017 até hoje, só exportou chocolate esse ano. E é um valor irrisório de R$6 mil, $6 mil, desculpa, de $6 mil, né? Que é um valor aí que não deve passar 6 pallets, que não deve passar um container, que às vezes é até uma amostra para um determinado, abaixo de $10 mil, né? Então, às vezes, até uma amostra, né? Você encaixa até numa modalidade, né, de amostra para um determinado feira, um determinado evento. Então, a região litoral sul, embora tenha se aprimorado muito na produção de chocolate, esses chocolates finos, até hoje, se a gente levar em consideração, não exportou nenhum chocolate. Então, não tem uma inserção. O padrão de inserção da região litoral sul se mantém o mesmo. Produção, venda de amêndoa de cacau, manteiga, licor de cacau, né, seus insumos ali intermediários. Né? Mantém o mesmo padrão. Um padrão, né, desde a década de 70 ali. O mesmo padrão. E aí você tem as cooperativas e associações, né, que são importantíssimas, que têm um valor estratégico absurdo para conseguir essas certificações e atender esses nichos. Quem não quer, né, um europeu, um cara que mora na Califórnia, mora em Nova York, não quer comprar um chocolate, que vem de uma cooperativa, de uma agricultura familiar, se isso for bem posicionado, se o produto tiver uma qualidade,
né? Porque isso tem umas exigências na sua cadeia produtiva, né? E há umas exigências, né, no âmbito de uma efetividade logística. E aí que entra a questão do poder público, né? O poder público, ele entra aí. Ele corta essas exigências que essa cadeia global sustentável faz, em termos de sua capacidade produtiva e logística, com as infraestruturas. Porque não adianta você ter certificação, você ser uma cooperativa, se você não coloca aquele produto no mercado lá. Se você não tem um aeroporto, se você não tem um porto, se você vai ter uma conexão. Então, assim, cria um aeroporto internacional de cargas mais próximo ao produtor. O ideal seria Ilhéus, mas um processo de contenção, né, de concentração de gastos, em Feira de Santana, né, e que permita ali fazer um leasing de um avião e botar esse avião fazendo linha. Costa Oeste, Costa Leste, Frankfurt, Tóquio, né, para atender esses mercados globais. E com isso você consegue chegar à mesa do consumidor lá fora disposto a pagar mais e em moeda corrente estrangeira, né, do que aqui. Viabilizando essas atividades de cooperativa, de associativismos, né, tão importantes, né, que a gente vê aqui, não só numa dimensão econômica, mas principalmente numa dimensão social. Então, esse poder público ele tem essa capacidade, e também no apoio. E esse apoio seria de duas formas, são três formas. Questão de infraestrutura, uma questão de um apoio técnico para conseguir, né, se posicionar em termos mercadológicos e de certificações no setor privado, e ainda por cima essa cadeia, né, produtiva sustentável, esse setor desses fundos e desses recursos, tanto técnicos quanto financeiros, que estão disponíveis aí, né, mas que precisa de um suporte, né, que a CEPLAN teria condições, que a Secretaria de Comércio também teria condições, né, em ações conjuntas aí, né, de dar conta, né, de organizar convênios, né, de um aprimoramento, dar um suporte técnico para essas cooperativas e associações. Essa seria uma forma de internacionalização, né, mais específica, né, que eu estaria dizendo, dentro de um elo desse. Estou falando especificamente da região do Litoral Sul, mas isso se aplica para a própria Vitória da Conquista, para o Vale São Francisco, né, Sergipe já é um outro estado, mas que se aplica aqui para a própria Feira de Santana. E quando eu falo Vitória da Conquista e Feira de Santana, obviamente que a gente aqui está dando conta da própria Chapada Diamantina. Né? Basicamente, o que eu teria para falar, assim, eu não sei se foi útil, professor Andy, seria isso. Certo? Foi muito bom, professor Henrique. Muito boa abordagem. Inclusive, essa perspectiva, a gente não tinha trazido nenhum convidado que tivesse um conhecimento acerca dessa conexão via a perspectiva do que o senhor apresentou aqui, né? Eu vou abrir agora para quem quiser fazer as perguntas, né? Acho que cabe aqui umas 2 ou 3 perguntas. E aí, por inscrição, tem alguém que gostaria de se inscrever para poder fazer uma pergunta? Edgar, que é sempre provocativo, né? Diga aí, Edgar. Bom, gente, em primeiro lugar, queria parabenizar Henrique, eu acho que ele fez umas belas reflexões, tratou de assuntos que merecem, devem ser tratados de forma articulada, não isolada, ele enfatizou muito isso. Acho que essas reflexões, essas opiniões vão servir para quem entrar para fazer um pensamento sobre como é que vai conduzir. Eu acho que a intenção é muito essa mesmo. Não se deve restringir opiniões contrárias, ao contrário disso, né? É preciso que se estimule esses choques. Eu acho que aqui Henrique fez uma colocação mostrando os fundamentos do pensamento dele,
etc. Eu não teria uma pergunta, mas eu queria, digamos assim, colocar para Henrique uma questão que, digamos assim, é como se fosse uma síntese de uma leitura minha sobre o que ele falou, certo? Sintetizando, ou seja, você acha que é necessário que se façam projetos estruturantes, articulados, que você pense nas questões institucionais, que você pense na questão da certificação, ou seja, a certificação sempre vinculada a questões ambientais, etc., sociais, etc., e tendo a logística como fator de desenvolvimento estratégico para a Bahia, para inserção nas cadeias de valores que a gente precisa saber muito bem como é que a gente se insere nesse conflito geopolítico entre a China e Estados Unidos. Eu consegui aí sintetizar ou você teria alguma acréscimo? Perfeito. Não, é isso aí, né? A gente está num conflito de um tensionamento geopolítico na balança de poder. Dentro desse conflito, como que a Bahia pode agradar os dois lados? É esse que é o ponto. Como que se pode agradar os dois lados, promovendo uma capacidade de desenvolvimento socioeconômico do Estado? Pode agradar os dois lados, em termos amplos, com infraestrutura de logística. Você vai poder escoar o agronegócio e você pode escoar, dar uma chance para uma atividade produtiva sustentável. O pessoal chama de sustentável, eu tenho um pouco de problema com esse termo, mas assim, o pessoal chama, né, tem esse conceito de sustentabilidade, com as certificações e tal. Mas que quer queira, quer não, né, tá com cooperativas, tá com associativismo, né, que é um produtos assim, né, então você consegue, imagine, gerar uma capacidade de permitir que o que a gente coloca, foi até um debate presidencial colocado como vias autoexcludentes, né, o agribusiness e o próprio MST, né, e que a gente vê que, inclusive, não. Os dois podem. E o interessante é entender que a agricultura familiar ela está mais deslocada, está mais próxima do bloco ocidental do que, inclusive, das necessidades de uma China da vida que sofre cronicamente com a preocupação de segurança alimentar. Só que qual é a coluna vertebral disso? É a infraestrutura, é a logística. Você foi perfeito, professor. Edgar foi... É isso aí. É isso aí. Alguém teria mais uma questão? Acho que cabe mais uma pergunta aqui. Já está chegando a 1h30 de discussão. Acho que caberia mais uma pergunta. Alguém teria? Tudo bom, Gandhi? Edgar, professor Henrique, tudo bem? Na verdade, não é bem uma pergunta, né? O Edgar sintetizou a contribuição do professor e eu queria só... Eu percebi, primeiramente, que algumas ideias que partiram dessa discussão são muito interessantes, essa questão dos selos, da certificação. Embora eu não trabalhe na área, eu já trabalhei na CEPLAN durante algum tempo, conheço bem, já vi alguns programas desse tipo, né? O Estado tem trabalhado nisso, né? Mas é sempre bom a gente ouvir mais demandas relacionadas a esse tema, porque realmente eu acho isso bem importante na Bahia. O professor estava falando ali do Vale do São Francisco. Eu me lembro de, na minha época da CEPLAN, inclusive, ter visitado aquelas localidades ali, a região de Casa Nova, né? E fiquei já naquela época surpreendido com a qualidade do produto que era ali produzido, né? Infelizmente, uma coisa que também me chamou a atenção foi que, nunca vou me esquecer disso, nós fizemos uma reunião com a população local e foi dito, salvo engano, eu não sei se pela prefeita, isso tem bastante tempo, de que o número de pessoas contaminadas com agrotóxico, doentes por conta disso, era significativo, né? Não sei se nos seus trabalhos, no trabalho que você desenvolveu no local, percebeu se esse fenômeno ainda ocorre lá, e não sei em que intensidade, né? Agora, o lado positivo é que o produto realmente era bom, né? E provavelmente alguns desses problemas foram minorados, né? Porque numa situação dessas a gente não consegue ajudar muito o produtor, né?
Aí, outra coisa sobre sobre a questão da infraestrutura, que eu percebi que a maior parte das obras, né, ou melhor dizendo, das solicitações de obras necessárias aí para algumas regiões, por exemplo, aí para a Feira de Santana, o anel rodoviário, esses investimentos eles estão na esfera do governo federal, né, basicamente, né? Eu acho que você só citou BRs, né? Porque, assim, sem querer, se trata aqui de propagandear o que a gente fez, aqui a gente tem investido bastante em rodovias estaduais, né? E isso não vem de hoje, nem do período, nem das gestões atuais, isso já vem de muito tempo. A Bahia, desde os anos 70, ela trabalha com programas financiados pelo Banco Mundial, né? O último deles, que foi finalizado em 30 de julho, 30 de junho, perdão, foi o PREMAR 2, Programa de Restauração e Manutenção de Rodovias do Estado da Bahia, que teve um escopo bem amplo, né? Na verdade, ele prioriza corredores rodoviários principais, né? Na Estrada do Feijão, o professor deve saber que nós fizemos lá uma concessão agora na BA-052, né? Combinada com uma obra importante, que é a Ponte Barra Xique-Xique, né? Que vai beneficiar bastante aquela região do Oeste e outros territórios de identidade limítrofes. Temos trabalhado nesse sentido, né? Mas a questão hoje é como envolver o setor privado, né, nesses investimentos, né? E também como aprimorar, isso é a minha opinião, a gente tem que também começar a pensar na Bahia como também adotar políticas, né, pró-mercado nessa área, né? Isso eu entendo, você até conversando com as pessoas hoje pela manhã. Você falar que é pró-mercado não significa que você é um liberal, né? Significa que você é um cara aberto ao mercado, mas ao mesmo tempo você é suficientemente inteligente para perceber que em algumas situações é preciso que o Estado intervenha também, ou pelo menos atue como um facilitador das coisas, né? Hoje a gente tem mecanismos interessantes para isso, né? E foram, inclusive, favorecidos muito pela nova lei das concessões, que abre até um leque maior de oportunidades para o setor público fazer parcerias com o privado, né? Aí, e quanto à questão ferroviária, isso aí até vale a pena nos delongarmos nisso, e qualquer coisa o mestre Edgar pode debater o assunto com maior propriedade. Um abraço. Obrigado, hein, professor. Eu que agradeço as considerações. Então, eu, inclusive, vejo a região de Casa Nova, ela sendo estrategicamente é muito mais interessante você colocar um centro logístico integrado, né, um ponto de concentração para armazenamento da produção do Vale do São Francisco, do que em Juazeiro ou do que em Paulo Afonso, porque ela gera uma convergência, né? A região de Casa Nova, ela gera uma convergência nesse sentido. Sem sombra de dúvida, inclusive eu tenho um trabalho publicado com o Nandi e com um ex-aluno de iniciação científica, que a gente fez um mapeamento da distribuição espacial de investimentos em infraestrutura, tanto do Premar como do Prodetur, durante o governo Wagner, durante os 2 governos Wagner. E a gente fez uma publicação aí pela própria SEI, em que a gente fez a distribuição espacial desse investimento, né, por regiões, por territórios de identidade. E, assim, né, esses convênios Premar, o Prodetur, né, que foram feitos, e Estrada do Feijão e todas essas, a própria região da própria região da Chapada, né, foram bastante beneficiadas por esses programas aí de cooperação com o próprio Banco Mundial, né. E, de fato, os grandes gargalos que existem, tanto das duplicações quanto do anel, está vinculado a essa questão federal, né? Mas isso é de muita data, né? É de muito tempo. Porque eu mesmo gostaria de ter mais, né, aprofundamento de conhecimento, que a gente também não tem como estudar tudo, porque tem essa trava, né? E aí você tem um outro problema, que a própria lei de concessão, que foi aprovada, que está tendo aí, ela também tem um problema. A própria nova lei de modernização portuária, lá de 2013, a própria lei de concessão, ela tem um problema, que ela ainda mantém um problema federalismo, né? Um problema sério do federalismo, muito dependente do governo federal e da pouca descentralização para os entes subnacionais em decidir sobre concessões.
aí você gera um problema sério, né? Mas isso é normal, porque a federação fala, eu dou recurso e eu que decido, né? Então, isso acaba gerando também até uma insegurança jurídica, porque a negociação ela cai em plano nacional, entendeu? Então, aí a negociação ela cai em plano nacional. Então, dá uma insegurança jurídica para uma empresa administrar um porto, para uma empresa explorar uma ferrovia, né? E aí isso acaba gerando um enxugamento na estrutura de mercado, monopólios, né, na exploração portuária de um terminal, né, que é algo complicado, né, uma própria questão da ferrovia centro-atlântica, que a gente tem um problema sério, né? Então, esses daí acho que são os pontos assim cruciais mesmo. Mas se não resolver a infraestrutura, não desenrolar a infraestrutura aqui na Bahia, é bom fazer aí um trabalho bom para Exu, alguma coisa assim, para ver se resolve, porque o negócio está bem travado, né? Para Exu, para Ogum, todos esses orixás aí que mexem com comunicação, com transporte, é bom, porque o negócio está bem travado. E essa negligência em relação à Feira de Santana, né? Porque você olha ali, e teve uma vez que eu vi um gráfico, inclusive da empresa que explora o terminal aéreo de carga do Aeroporto Internacional de Salvador, a empresa mostrando ali como um cluster bem quente em cima de Feira de Santana, em termos de movimento de carga. Um estudo de movimentação de cargas no estado, e você vê ali Feira de Santana, ela bem intensa, bem quente, né? Então, né, por que essa negligência, né, em relação à Feira de Santana? E você vai focar numa península, ali na ponta de um triângulo afastada, né, do processo de integração. Basicamente seria isso. Mas eu queria agradecer aqui a oportunidade, né, para poder conversar com vocês, aprender. Edgar foi preciso aí em sintetizar a conversa. E estou à disposição para a gente bater mais papos, avançar nos estudos. Agora, com o doutorado finalizado, Edgar, está mais tranquilo. Legal, Henrique. Nós aqui agradecemos aqui pela sua colaboração. Você é sempre parceiro aqui da SEI, está sempre à disposição. E qualquer coisa, a gente entra em contato para levar isso aí adiante. E se quiser aprofundar mais nessa questão de sustentabilidade, dessas cadeias, dessas redes de apoio, de cooperação internacional, podem contactar, se quiser, Rudy, pode falar que eu te passo quero sim. O contato da professora Maria Elisa. Tá? Pronto, vou contactar sim, vou precisar da sua ajuda para isso. Então, pessoal, já que não temos mais perguntas, né, dou como encerrado aqui a nossa discussão. Bom final de semana a todos. Um abraço. Obrigada a todos.